Meus amigos e minhas amigas da Litoral News, já estamos de volta nessa edição de hoje do programa Sidney Marinho, aqui no Canal 11, aqui nas nossas plataformas digitais, agradecendo sempre a você, pela audiência, pela participação, pela credibilidade que você concede ao nosso programa e as informações que a gente traz aqui para você na TV Litoral News. Já estamos nessa luta, há mais de 40 dias, informando, prestando serviço, nessa crise da pandemia da Covid-19. E nós, da TV Litoral News, estamos no ar há praticamente 10 anos nesse projeto, sempre primando pela informação precisa, pela informação apurada, pela informação com credibilidade. Agradecemos muito o carinho e a gigantesca audiência da sociedade de Cabo Frio e de toda a região dos Lagos. Quem está comigo aqui na linha é o deputado estadual, o doutor Serginho. Serginho ontem publicou um vídeo nas redes sociais confirmando o diagnóstico positivo para a Covid-19, mas ao mesmo tempo já tranquilizando as pessoas, dizendo que os sintomas a essa altura já são bem mais leves. Deputado Serginho, bom dia, é um prazer ouvir e já o nosso desejo aí de uma pronta recuperação rápida da sua saúde. Bom dia, deputado. Bom dia, Sidney, bom dia a todos que nos ouvem nesse momento, sempre um prazer estar falando contigo, amigo. Realmente, ontem a gente divulgou que eu contraí o coronavírus. Eu já estou há quase 2 semanas, Sidney, em quarentena, em isolamento social na minha casa. Já estou sem sintoma nenhum, estou bem, graças a Deus. Tive que divulgar isso porque vazaram o resultado do meu exame. Não temos nada a esconder, mas estou muito bem. Fiz um tratamento, com a médica infectologista, que eu quero inclusive agradecê-la, a doutora Aline Ramalho. Prescreveu para a gente o tratamento com hidroxicloroquina e azitromicina. Eu passei muito bem, Sidney, quase esses 14 dias que já estou aqui em isolamento, e hoje já estou bem, graças a Deus, mas vou seguir a recomendação médica, vou fazer a quarentena até que o nosso exame dê que a gente não é mais transmissor do vírus, Isso é importante, Aliás, esse trabalho que a doutora Aline tem feito, adotando até como protocolo aqui no município de Búzios, é um trabalho bem interessante. Eu até vou conversar depois com o doutor Cláudio Agualuz e até com ela própria, se for possível, porque é um protocolo que tem dado bons resultados, sobretudo quando aplicado naqueles primeiros sintomas, antes de haver um agravamento do quadro, doutor Serginho? Exatamente, Sidney. No primeiro dia de sintoma, a gente já procurou a doutora Aline, ela de imediato já prescreveu a medicação. E assim, o resultado foi o melhor possível. Eu tô muito bem, não tive nenhum sintoma severo da doença. Hoje já me sinto curado, hoje já me sinto bem. Até como orientação, deputado Serginho, para as pessoas que estão acompanhando a gente, quando você fala assim dos primeiros sintomas, no teu caso específico, como é que foi esse desenho dos primeiros sintomas já naquele período em que eles começaram a se manifestar, deputado? Sim, gente, começou com uma tosse seca, em um estado febril, uma febre baixa, os médicos dizem nem ser febre, acima de 37,5, enfim, não chegou a 38 em momento algum, um corpo um pouco mole. Foram esses os sintomas. A fraqueza, você sente uma fraqueza, você sente um pouco prostrado. Entendi. E aí, eu tenho visto muita gente defender como solução para essa crise essa associação da hidroxicloroquina com a azitromicina antes do agravamento dos sintomas. Pela tua experiência, pelo que você viveu nesses últimos dias, com os sintomas, com essa medicação e depois com a confirmação do resultado, mas já sem agravamento dos sintomas. Você concorda, Serginho, que esse realmente seja um caminho para que esse caos que a gente está verificando aí na rede hospitalar do Brasil inteiro aconteça? Essa é uma medida que precisa ser estudada com mais atenção pelos especialistas e pelas autoridades, na tua visão, deputado? Sidney, eu acho que sim. O presidente Jair Bolsonaro já vem há muito tempo falando da eficácia desse medicamento, quando iniciado o tratamento já no começo dos sintomas, Eu fui me consultar com uma infectologista de respeito aqui da região, e ela que prescreveu a medicação. Ela falou que já faz uso desse medicamento para outros tipos de contaminação viral. Enfim, eu me dei muito bem. Agora, cada pessoa reage de uma maneira ao organismo. Então é sempre muito importante seguir a orientação médica. Agora, quando há um protocolo, como uma política pública de saúde, eu acho que seria algo que poderia realmente minimizar os problemas da população nesse momento.
Porque muita gente se agrava porque não tem o tratamento adequado. Então tá aí, Sidney, eu sou assim, uma prova viva de que realmente é um tratamento eficaz. Perfeito. Deputado, mesmo com esse isolamento, com o recolhimento social obrigatório, o senhor continua participando das sessões online, né, da Assembleia Legislativa. Vocês têm se reunido de maneira virtual, sempre tratando das questões das leis e das indicações do Estado do Rio. Tem sido assim tua rotina, né, Serginho? Sidney, deu uma picotada aqui, você pode repetir, por Eu favor? estava te perguntando sobre a participação nas sessões online, né? Que vocês têm mantido na Assembleia para tratar dos assuntos, sobretudo do combate à Covid-19. Você tem mantido essa rotina de trabalho virtual nas sessões, né, deputado? Exatamente, Sidney. Toda terça, quarta e quinta as sessões são virtuais pelo aplicativo, pela plataforma Zoom. Então a gente participa normalmente das sessões de dentro de casa. Inclusive agora, meio-dia, nós teremos uma audiência pública dos deputados com o secretário de Saúde, e ali eu vou fazer cobranças muito, muito fortes em cima dos gastos não transparentes do poder público estadual em relação ao coronavírus. A gente fez uma grave denúncia de contratações superfaturadas, e isso foi amplamente veiculado nos grandes veículos de comunicação do país, e a gente vai estar cobrando isso, porque não é possível, no momento de crise que a gente vive, as pessoas que têm a obrigação de cuidar da população estarem se enriquecendo ilicitamente, ou seja. Os números que o deputado Serginho trouxe na semana passada são absolutamente assustadores, né? Quando a gente fala, por exemplo, de aplicação de recursos para jardinagem naquele entorno do hospital de campanha do Maracanã. Queria só que você lembrasse, apesar da divulgação ampla disso, Serginho, para quem eventualmente não tenha atentado para a enormidade dos números, que você lembrasse um pouquinho dessas denúncias que você fez. Então, Sidney, esse é um dos contratos só dos hospitais de campanha, em que a gente tem ali gastos, por exemplo, de 40 milhões no período de 6 meses com assessoria e consultoria. Se gasta 189 milhões de reais com aluguel de tendas. Se gasta 27 milhões de reais com jardinagem. São coisas que são verdadeiros absurdos. A população está passando fome. O governador do estado ontem anunciou que a partir do mês de maio não tem mais recursos para pagar a folha de servidor. Quer dizer, tem que cortar na carne. O estado tem que fazer o trabalho dele de contenção de despesa. A gente sabe que a arrecadação hoje do estado diminuiu, a arrecadação de todos os municípios diminuíram. A gente não vê movimentos de austeridade. Ou seja, imagine você que o governo do estado atual, ele aumentou em 1.300 a mais os cargos em comissão em relação ao governo Pezão. E aumentou em número de 3 as secretarias do estado. Então, assim, os reflexos chegam, porque as pessoas começam a lotear secretarias para fazer política, para ter base na Alerj, e agora esse preço chega, porque são milhões de reais que vão para o ralo, ao invés de se fazer um movimento de austeridade, que foi aquilo que foi pregado durante a campanha do governador Wilson. Ô, deputado Serginho, como é que o senhor enxerga, né, esse alerta que foi lançado já hoje, logo cedo, pelo doutor Edmar? Vocês terão essa audiência pública daqui a pouco de maneira virtual. Ele falava da preocupação do estouro, né, da crise absoluta, da pane no sistema de saúde do estado do Rio de Janeiro, num período muito curto que ele prevê entre a segunda quinzena de maio e o início do mês de junho. E o próprio teto, né, de instalação de leitos, né, ele diz que 25 mil leitos podem ser necessários, e a capacidade máxima com toda a ampliação fica muito longe disso, e haveria, né, segundo ele, uma crise completa do sistema de saúde. Como é que você avalia isso, deputado Serginho, e que medidas você acredita que possam ser tomadas para, pelo menos, se não resolver, amenizar essa questão que está sendo anunciada pelas autoridades de saúde do estado, deputado? Sidney, eu observo você que a gente já vai para quase 3 meses de crise de informação da pandemia, e até agora os hospitais de campanha, mesmo com todos esses recursos sendo gastos, não estão funcionando. Então, obviamente que a rede pública da saúde, se há um aumento de casos, ela não vai atender a todos, desde que se abra novos leitos. Por que não se abriu logo os novos leitos de campanha? É isso que a gente tem que cobrar, uma maior eficiência e eficácia nas ações que têm que ser tomadas para tratamento da população. E a gente pode observar também que há uma grande politização do discurso em cima do coronavírus, ou seja,
a economia em bancarrota, o comércio fechado de uma maneira total, um lockdown do comércio, e aí as pessoas não têm como sobreviver, e agora também vem essa notícia de que não tem o aparelhamento necessário para atendimento da população. As pessoas têm que parar de politizar a discussão, tratar o tema de maneira técnica. A gente tem que auxiliar a população com toda a energia possível, com a maior eficácia possível. É o momento de todas as autoridades darem o máximo de si, que a gente vai vencer isso. Então, assim, os hospitais de campanha têm que ser abertos, mas com transparência em seus gastos. Bom, o governador hoje estendeu, né, o isolamento social no que tange a questão do comércio, a questão das praias, praças, parques, eventos. Ele estendeu isso até o dia 11 de maio, foi acompanhado por alguns prefeitos. Aqui na região Araruama, por exemplo, tem um passo atrás e voltou a decretar o fechamento do comércio. Cabo Frio está estudando um decreto que pode ser apresentado hoje. Como é que o senhor tem avaliado esse comportamento do governo do estado e das prefeituras aqui da região, deputado Serginho? O governador do estado tem levado um pânico muito grande para a população, Cid. E assim, claro que a gente tem que tratar da saúde como uma prioridade, mas ele precisa chegar a um equilíbrio, porque o que a gente tem visto é que as pessoas vão morrer de fome. A quantidade de pessoas que me pedem auxílio dando cesta básica é uma enormidade. Imagina o que está acontecendo em todo o estado. Uhum. E aí não se toma nenhuma medida responsável. A abertura do comércio tem que se dar de uma maneira responsável, com critérios objetivos e restrições, mas ela tem que se dar. As pessoas têm que sobreviver. No inverso de toda medida de isolamento, a gente questiona o que o governo do estado tem feito para assistir a população nesse momento que tanto precisa. O que a prefeitura de Cabo Frio tem feito para assistir as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade? O que a gente vê hoje são pessoas que estão dependendo exclusivamente do auxílio emergencial de R$600 que o governo federal tem dado. E não vejo nenhuma medida de assistência social por parte do estado, tampouco por conta da prefeitura de Cabo Frio. Até a distribuição de cestas básicas, né? Eu tenho conversado muito com o padre Marcelo, que tem feito aqui na paróquia da Assunção uma grande campanha, já superando 1.200 cestas básicas distribuídas num período de menos de um mês. E na própria sessão da Câmara, aqui na terça-feira, os vereadores em peso criticaram, né, a ineficiência do governo municipal nesse atendimento, um cadastro longo, um cadastro de difícil acesso, e ainda que o cadastro tenha sido feito por muita gente, a dificuldade em fazer o alimento chegar na mesa das famílias. Como é que você tem visto esse tipo de comportamento e essa dificuldade do governo municipal aqui em Cabo Frio em atender a essa premissa básica, que é de levar a cesta básica para as famílias mais necessitadas, deputado? Ô Sidney, isso aí, na verdade, é o retrato do governo de Cabo Frio hoje, uma ineficiência enorme administrativa. Observe você que ontem o prefeito anunciou que vai demitir todos os profissionais da educação que são contratados, todos os contratados do município. Enfim, e a gente não vê nenhum movimento de austeridade. Ao contrário, durante o período de lançamento de nominatas, o que a gente viu foi o governo do município de Cabo Frio oferecer a torto e à direita portaria para cabos eleitorais e candidatos a vereador. Quer dizer, dinheiro público, dinheiro da população, que é utilizado para a política, e agora, no momento que a população precisa, a gente, mais uma vez, vê uma ineficiência administrativa desse governo. Não consegue atender a conta que é a população que mais precisa. Uhum. Eu, Sidney, entendo o seguinte: cada um nesse momento tem que somar forças, cada um tem que fazer um pouco de sua parte, mas a obrigação principal é do Poder Executivo. Eu, enquanto deputado, lancei mão de 50% do meu salário, tenho doado 50% do meu salário nesse momento para uma renomada instituição de caridade de Cabo Frio, que presta o serviço de fornecer alimento diariamente para pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas eu sei que isso não vai resolver o mundo. Se cada um fizer um pouquinho, será resolvido. Eu, por exemplo, apresentei um projeto de lei para que essa minha medida fosse estendida tanto para governador, todos os secretários e todos os deputados. Não avançou, mas ainda assim eu estou cumprindo a minha parte nesse sentido. Agora, isso são soluções individuais que você também pode fazer, ajudar a pessoa que está ao seu lado, quem mais precisa, mas não é isso que vai dar solução para a população. Uhum. Políticas públicas
com critérios de políticas públicas objetivas, atendendo a quem mais precisa, de uma maneira imediata, é o que tem que ser feito. O prefeito tem que fazer isso imediatamente. A urgência é enorme, né? Deputado, eu queria também conversar contigo, né, já que o teu exame também apresentou um resultado positivo, sobre aquela polêmica do teste positivo do prefeito de Cabo Frio e da saída, segundo muitos disseram, antecipada dele. Ele me explicou aqui na segunda-feira numa entrevista, mas criou uma confusão de datas com a própria apresentação dos exames ontem, né, até fazendo uma, digamos assim, comparação com o procedimento que o senhor está adotando e pretende adotar até que o seu exame dê negativo. Como é que o senhor avaliou esse comportamento do prefeito de Cabo Frio com relação à saída, né, e a essa confusão das datas dos exames que ele mesmo publicou ontem na internet, deputado? Ô Sidney, isso aí é um retrato, na verdade, das ações do próprio governo. A falta de transparência nas informações levam a isso, leva as pessoas a criticarem. Enfim, o prefeito deveria, de uma maneira muito transparente, informar aquilo que estava acontecendo. Ele é o gestor da nossa cidade, ele é uma pessoa pública, então não adianta, diferentemente, por exemplo, de Serginho, que é um deputado, eu estou dando transparência a tudo que está acontecendo comigo, mas ele não, a cidade depende exclusivamente do trabalho dele. Então existe um foco muito grande em cima das ações dele. Então, a partir do momento que ele impõe, porque é ele que está impondo, um isolamento total, um lockdown para a população, a partir do momento que ele não fornece condições para essa população que não tem o que comer, de sobreviver nesse momento, e a partir do momento que ele quebra uma quarentena, que segundo ele não quebrou, estaria amparado por uma decisão médica, mas enfim, a partir desse momento a população começa a criticá-lo de uma maneira veemente. Então, assim, eu não queria polemizar em cima desse fato, eu quero me colocar à disposição para auxiliar da efetividade aquilo que a população precisa. Uhum. E nesse momento, a nossa sensibilidade, que a população que mais precisa nesse momento é do auxílio assistencial, no que se refere a ter o que comer, Sidney. É verdade. Ele inaugurou um hospital para atender o coronavírus especificamente, um hospital privado que foi encampado. Para você ter uma noção, já faz hoje mais de 15 dias que eu solicitei informações de que forma que isso foi feito, quanto que foi gasto nisso, aquilo que está sendo pago para a utilização desse hospital, já que a gente tem outros hospitais disponíveis que são públicos para a cidade de Cabo Frio. Quanto que ele está gastando numa instituição privada e o que vai sobrar para Cabo Frio nesse momento. Então, Sidney, é nesse sentido que a gente tem cobrado do Poder Executivo. A gente quer ajudar, mas tem que haver transparência. Perfeito. Deputado, uma boa audiência pública daqui a pouco, uma boa sessão virtual da Assembleia hoje. E, por favor, qualquer novidade, qualquer informação importante para a população, né? Mantenha o nosso público aqui informado. A gente vai mantendo sempre contato, desejando aí um bom final de recuperação, uma boa reta final desse isolamento social e que o senhor possa logo estar de volta à ativa com a saúde recuperada. Viu, Serginho? Um abraço. Um abraço, Sidney. Agradeço a oportunidade de estar falando contigo mais uma vez. E mais uma vez eu quero me colocar à disposição de todos os prefeitos da região dos Lagos. Quero me colocar à disposição, inclusive do governo do estado, que eu sou oposição, para auxiliar nas medidas que sejam necessárias com o meu voto. Continuarei cobrando a transparência e, sobretudo, Sidney, quero me colocar à disposição da população nesse momento, levar uma mensagem de esperança. A gente vai vencer o coronavírus, as pessoas vão passar dificuldade, mas a nossa luta vai ser grande para que isso não se delongue muito, amigo. A gente torce para isso. Um abraço, deputado. Tudo de bom, viu? Um abraço grande. Deputado estadual Dr. Serginho conversando com a gente ao vivo aqui. Ele tem uma sessão daqui a pouco, uma audiência pública virtual lá com o secretário de Estado de Saúde e também depois a sessão virtual da Assembleia. O deputado revelou, portanto, que fez a utilização, de acordo com a orientação de uma médica infectologista aqui de Búzios, da hidroxicloroquina e da azitromicina como medicação para essas primeiras características de sintomas da Covid-19. Está recuperado, apesar do exame ter dado positivo. Ele continua em quarentena, continua aguardando aí os dias, né, determinados pela Organização Mundial de Saúde para que esse isolamento total aconteça. A gente volta em instantes trazendo outras informações, entrevistas exclusivas e tudo que você precisa saber aqui na TV Litoral News, na edição do programa Sidney Marim dessa quinta-feira. Até já, pessoal!